mais uma vez juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando agora a libertação. O capítulo é o 16, Encantamento Pernicioso. Fim da reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silvia apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzenta e escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, dirigi-me a Sidônio com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Você veja só, ele é a médium. Enquanto se acha sob nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo, alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indaguei curioso. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E por que não a abandonamos, ainda não sucumbiu. Se não fosse por eles, ela já teria sucumbido. É imprescindível, todavia, um processo de semelhante natureza agir com cautela, sem humilhá-la, sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita no porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E através dessas brechas, que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, porém, cada servo, acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibração, inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam. Estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Olha que coisa triste, né? Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares e, compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que se lhe prendiam às teias escuras do sentimento. Gúbio concordou sorridente. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente e o esposo, infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio em interessante conversação. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra, este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas
não dispõe de acesso até aqui. Mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai, ela mesma, ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo da carne, sob a ação do sono, e verás de perto. Decorridas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, que nos acenava da porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocado um de seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso. Tanto desejava que a Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. Deixa, observou Sidônio com inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante. Calmo, porém, não vacilou. Seguiu sem delongas o cooperador que lhe era apresentado. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Sidônio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituiria, naquele instante, aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava temer o contato espiritual conosco. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la e ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender, o mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali estava, a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitude com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem que não reclama escravos em sua ação. E sim, servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora, efetivamente, detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia, senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Sabia à saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva e que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão, ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente, em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Então, quando a gente pensa que vem tudo de graça, não vem não. Precisamos nos esforçar pessoalmente. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva fora do corpo de carne, a fugir do seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe deparavam 2 malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se convertera em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento.
abeiraram-se delas, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Com que então, dona Isaura, disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão: a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Então o senhor também sabe? Como não? Comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem. E sei que o seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Olha só que coisa. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada. Esta é que é a verdade, sofro infinitamente. Não existe nesse mundo criatura mais desventurada do que eu. Nós já ouvimos essa ladainha, né? Reconheço, assentou o loquaz perseguidor. Reconheço a extensão de seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que o seu marido eleva a voz nas preces, através das seições habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Envolvendo a médio imprevidente na melifluidade das frases, aduzia: é um absurdo, dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. É isso mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se fora andorinha delicada, portadora de importante mensagem. Repentinamente presa a um tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta. Nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou: repara, o inteligente obsessor abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu: Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos, e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. A médium invigilante arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio silencioso. Gente, as pessoas sabem. Vou fazer um parênteses aqui. Espíritos do bem não usam esse palavreado. Espíritos do bem não se envolvem em assuntos íntimos de fidelidade, infidelidade e traição. Não fazem isso. São muito discretos. Bastava isso para perceber que não era verdade. Mas para isso precisa estudar um pouquinho, né? O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia: a senhora não nasceu com a vocação de picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Eles queriam acabar com o centro. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades, precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. E envolvendo-as nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem intencionados, aduziu: já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não enganam os outros? É indispensável acautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras
não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginável intercâmbio? Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade em sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação no assunto. Espantado com a passividade de Sidônio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra, respeitoso, porém menos tranquilo. Não será razoável defendê-la? Ele sorriu compreensivamente e elucidou. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece, do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovente preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço, colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios, a fim de ensinar-nos princípios de salvação em nome do Cristo. A quem deveria confiar-se, entretanto, apenas porque o esposo se dispôs a justa gentileza com as damas que lhe buscavam a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados e explicou. Estes companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões, que depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmos imperceptível e sutil, obrigam-no a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Mas não há recurso, inquiri sensibilizado, de afastar semelhantes malfeitores? Sem dúvida, elucidou Sidônio bem-humorado. Em toda parte exige contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas, na intimidade de nossa tarefa, não será mais aconselhável espantar moscas ou curar a ferida? Sorriu enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benitas experiências, e não nos compete subtrair o ensinamento do aprendiz, enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvido a histórias que lhes lisonjeiam a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem. Quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhes cabe no plano divino. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais envolvidos, que tudo fazem, inutilmente, pelo reerguer no caminho. Então cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta. Convive com as entidades cujo contato prefere e acorda, mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. A esse tempo, o obsidiente de Dona Isaura, afirmava-lhe paurador. Estude a senhora o próprio caso, consulte cientistas competentes, leia as últimas novidades em psicanálise e não perca a sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. E comentava sacrílego. Falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo fiel. Olha só, e nem morde a língua.
Sim, compreendo, concordava a interlocutora, tímida e desapontada. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando: Vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou o Franco. Nada disso, a senhora nada a ver, é por ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se de maiores desequilíbrios. Sidônio voltou, algo triste, e informou sem rebuços. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me. Mas poderemos socorrê-la de outro modo. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais. Recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldade. O irmão Silva não hesitou. Em breve regressava à câmara conjugal, reapossando-se do veículo denso. O corpo da senhora, ao lado dele, arfava e reiterava as contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Dócil à influenciação de Sidônio, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal sem detença, abrindo os olhos assustadiços. Oh, como sou infeliz, bradou angustiada. Estou sozinha. Sidônio, quase incorporado ao marido, complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Nada disso, retrucou Ricardo. Como assim? Tornou ele paciente. Não temos sido tão amparados através da tua própria mediunidade? Nunca, nunca, protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade da minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. Mas ouve, Isaura, aduziu o esposo sorrindo. Jamais foste mentirosa. Já sei. Caísse nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim e lembrou. Penso, André, que já assististe à fase culminante da lição. E essa conversa agora seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite. Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me. Todos nós, isso serve para todos nós. Vamos ver as observações. A médium, que ao início apresentava brilhante radiação, apresentou-se escurecida ao fim dos trabalhos, perguntado. Pelos motivos, Sidônio explicou. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Entendemos que os médiuns se recomenda constante vigilância pessoal em seus sentimentos. O ciúme dela foi ligação com as vibrações inferiores do espírito comunicante. Enquanto as vibrações coletivas e benéficas são compartilhadas, ela aparenta boas vibrações, mas depois tem acesso a outras energias. Isaura volta às tristes condições a que se relegou. A pessoa é o que é. Você pode ser uma pessoa horrível, vamos dizer, feiura física, mas você põe maquiagem, põe um vestido lindo, não é? Por um instante você engana todo mundo, tira fotos, maravilha, mas você tirou, lavou o rosto, tirou aquela roupa, você passa a ser de novo a pessoa feia, não é? Isso é no espírito. Então, durante os trabalhos, ela recebe aquela luz, ela vibra, ela fica maravilhosa, mas passado o momento ela volta a ser quem ela é. Egoísta, ciumenta, chorona, que não sabe ver a maravilha que ela tem ao seu alcance. Isso serve para nós todos.
que vivemos nos queixando, que não sabemos agradecer o que nós temos. A gratidão é uma ferramenta maravilhosa para nós todos. Vamos ver. Sidônia é questionado se não há como ajudá-la, ao que responde: e por que não a abandonamos, que ela ainda não sucumbiu? A mediunidade não é característica dos já equilibrados, mas sim oportunidade para que todos que precisam doar de si para evoluírem. Isaura tem ciúme do esposo e na referida noite teve um desagravo com ele. E a gente é tentada a esse tipo de coisa. Precisamos estar sempre alertas para que isso não venha acontecer conosco. 3. Cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibração, de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam. Nós encontramos com aqueles que atraímos durante o dia. Aí vem o orar e vigiar. É a gente ter um policiamento sobre os nossos sentimentos. É difícil? Sim, é difícil. É difícil. Mas a gente precisa se esforçar. O progresso não vem de graça. Se você quer ter um corpo preparado fisicamente, você precisa fazer exercício físico, que cansa, sua, dói. Mas é o preço. A mesma coisa no campo espiritual. A gente tem que se treinar e repetir. Cai, levanta, até aprender. Importante observação de Sidônio. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto que não conformar-se com o progresso alheio. É claro, uma lâmpada apagada ninguém nota que ela existe, mas a partir do momento que você acende a lâmpada, os insetos correm em direção à lâmpada. Mas não é por isso que nós vamos manter a lâmpada apagada. A gente precisa acender a lâmpada e se defender dos insetos. Não é? Então, vamos acender a nossa luz e vamos manter os nossos pensamentos com bom zelo. Isso é uma prova pela qual passamos. Os que têm sincero desejo de crescer espiritualmente resistirão, suportarão as investidas. Os inseguros deixarão para depois. É comum as famílias que começam o evangelho no lar receberem visitas, convites de todo tipo, de oportunidades de interromper o compromisso. Se desejam verdadeiramente, saberão superar essas tentativas de desânimo. Com o tempo, eles se cansam e você pode seguir com o seu trabalho de crescimento espiritual. Os espíritos do bem nada forçam. Se o candidato à elevação se demora a evoluir, podem deixar que aprenda com as consequências dos desatinos buscados por eles mesmos. A educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Ninguém vai obrigar você a estudar, a aprender, a ser uma pessoa melhor. Isso depende da gente, não é? O caso de Isaura é interessante e esclarecedor. Precisamos estar alertas aos nossos sentimentos, pois são as portas para evoluir ou decair. Cuidado com os que bajulam. O afeto sincero não precisa de elogios exagerados. E quem nos ama nos alerta sobre nossos erros. Quem ama aponta o erro. E não fica escondendo os seus defeitos, dizendo, não, você é linda. Esquece, isso é besteira. Não é? Bom, meus amigos, a lição hoje foi para cada um de nós. Eu, principalmente, vou tomar muito cuidado. Isso é muito importante. Deixo aqui meus contatos. Eu aguardo ansiosa pelas observações de vocês e espero todos no próximo capítulo.